edição entrevista em Jeep Rio 2020, entrevistando o professor Walter Cohen, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Walter Cohen é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cientista do nosso estado pela FAPERJ e pró-cientista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Foi presidente do Conselho Internacional para Investigação Filosófica com Crianças, vice-coordenador do GT de Filosofia da Educação da AMPED e coordenador do GT Filosofar e Ensinar a Filosofia, da ANFOP. Publicou mais de 50 trabalhos em periódicos especializados em vários países e organizou mais de 50 livros. Coordena, desde 2007, o projeto de extensão em escola pública em Caxias, a Filosofia em Caixa, que é uma relação entre a UERJ e a FAPERJ, e projetos de pesquisa interinstitucionais junto a universidades nacionais e internacionais. É orientador de monografia, mestrado, doutorado, pós-doutorado nas áreas de ensino, de filosofia, infância e filosofia da educação. Para além do currículo também, do professor Walter, o currículo Lattes, eu fico pensando que eu fui aluno do Walter no início dos anos 2000, e Walter é um professor que nos fazia pensar, o exercício da docência, que nos fazia problematizar. Walter é um poeta desse ponto de vista, que marcou a minha formação como professor. Eu acho que eu também queria dizer isso, uma homenagem ao aluno que encontra o mestre depois em outros espaços, dizer que eu aprendi muito com você, Walter, e é um prazer ter você aqui conosco nesse momento de entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, boa tarde, bom dia, Luiz Paulo, e a todos. Você me trouxe agora a lembrança daquela época que éramos tão novos, e é bonito te reencontrar e te saber caminhando firme no campo da educação. Que bom. Então, Walter, a primeira pergunta que eu faço a você, e aí tentando essa conversa, entrevista, nesse momento tão importante que a gente está vivendo do mundo, como é que você tem pensado as questões da infância em relação com a vida e a escola nesse tempo de hoje, Queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo, Luiz Paulo, e obrigado pela entrevista, a conversa e a pergunta. Muito complexo, muitas dimensões, porque, num sentido, e sobretudo no início da pandemia, era um momento muito infantil a pandemia, porque era um momento de tempo suspenso, era um momento em que nossa maneira de pensar, ou de entender, ou de habitar o mundo tinha sido interrompido. E então era um certo momento infantil de aprender a falar de novo, de aprender a pensar, de aprender a pronunciar algumas palavras e de muitas perguntas, sobretudo, que a infância é sinônimo de perguntas. Claro que, infelizmente, aqui no Brasil, a pandemia teve o tratamento que teve pelo governo, um pouco aliado à sua política da morte, sobretudo dos setores que são sempre os mesmos, os mais castigados. E então a pandemia virou uma coisa trágica, com muita dor, com muitas mortes. Mas também a pandemia ainda continua sendo um espaço de uma possibilidade para pensar, para pensarmos o que é a escola, o que significa uma escola, como se faz uma escola, porque é como recuperar, entre aspas, velhas e antigas perguntas infantis, perguntas de por que fazemos as coisas que fazemos, por que habitamos a escola da forma em que habitamos, por que nos relacionamos com os outros e conosco também, da forma em que nos relacionamos. E a escola particularmente está em questão porque as escolas estão fechadas, embora essa semana tivemos esse recurso na justiça e as escolas particulares começaram a abrir, mas as escolas públicas,
têm estado fechadas por um tempo inusitado. E isso também tem nos permitido pensar o que uma escola, se se pode fazer uma escola sem habitar a escola, sem os corpos presentes, sem os corpos que se abraçam. E isso é particularmente significativo na infância, porque na infância somos, sobretudo, um corpo que se pergunta, um corpo que procura seu lugar no mundo e que precisa de outros corpos, precisa dos corpos dos amigos, das amigas, da professora que acolhe, que convida, que abre as portas da escola. E tudo isso está hoje em interrogação. De fato, não é tão... Se fala muito em educação remota, em escolas remotas, mas não é tão claro que, de fato, o que estejamos fazendo seja escola. Não é tão evidente que se possa fazer uma escola sem corpos presentes. E também não é claro que se possa fazer escola no contexto familiar, em casa, porque, em certo sentido, a escola nasce quando se separa o, o campo da família do campo escolar. A escola nasce aquele dia, sobretudo, quando eu me lembro minhas filhas no CAP da UERJ, aquele momento em que se fecha a porta da escola e os pais e as mães choram, porque os filhos e as crianças choram. E esse choro não é um detalhe, porque, na verdade, é o medo a um mundo desconhecido, é um medo a, a, um, a um mundo que abre um outro mundo, porque o mundo da escola não é o mundo da família, e precisa não ser, porque é um mundo onde justamente o mundo de fora se coloca em questão, se problematiza. Então, quando esses dois mundos se juntam e se confundem um pouco a mãe com a professora, o pai com o professor, o filho com o aluno, não está tão claro que isso possa ser chamado de escola. Walter, escutando você, eu fiquei pensando aqui, né, como é que a gente então estabelece essa relação entre a escola, né, e a vida, mas assim que a gente tem feito através da tela do computador, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente tem escutado, né, e visto reportagens, relatos familiares de crianças que elas têm rejeitado a tela do computador, né? Elas têm Pois não. é, Como é que a gente pode pensar sobre essa relação dessas infâncias, né? Que a gente fala o tempo inteiro que são tecnológicas, que gostam do celular, da tela, mas que têm rejeitado a tela do computador, né? porque tem várias questões aí. Por um lado, tem a questão social e política por exemplo, na pandemia tem aumentado muito os casos de violência familiar, de femicídios. No, você sabe, nós na UERJ temos testemunhos de alunas que afirmam que não podem voltar às aulas em casa, porque em casa não se pode ler os textos que se lêem na universidade, não se pode pensar em voz alta as coisas que se pensam na universidade, não se podem fazer as perguntas que se fazem na universidade. Então, isso por um lado, é uma questão política mais de fundo que nossas condições são bastante hostis para, para sentir uma escola em casa. E por outro lado, eh, as crianças têm muita saudade dos amigos, das amigas, do brincar, do, dos abraços. A escola é sobretudo isso também. Não é só, ou sobretudo, um lugar onde se aprende, é um lugar onde se brinca com os amigos, onde se cria mundo, se constrói comunidade. E com a tela não se pode criar comunidade, não se pode criar mundo. A tela é interessante para muitas coisas, graças à tela nós estamos agora conversando, se podem fazer muitas coisas, mas talvez as coisas mais importantes que se fazem na escola precisem dos corpos, precisem dos gestos, precisem do mundo que só se pode constituir quando os corpos se encontram.
Então, brincar com a tela é bom quando é uma saída, quando é uma fugida, quando nos permite sair do mundo que se torna chato. Mas quando todo mundo vira uma tela, acaba sendo uma limitação muito grande. E as crianças percebem isso com muita clareza, penso. Você falava também sobre essa questão das condições, né? Eu fiquei pensando aqui um pouco, né? E como é que a gente enxerga para essas crianças, né? Eu estou no Rio de Janeiro, você não sei se está aqui no Brasil, se está em outro Estou no lugar, Rio também. está no Rio também, né? Estou no Mas, outro bairro. Você está na Tijuca e eu estou em Botafogo. Mas então estamos perto. Mas assim, pensando, e o Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que o Brasil e o mundo têm feito uma discussão também sobre essas desigualdades entre as condições, né? O que você pensa um pouco sobre isso, né? Sobre essa, porque aqui a gente tem muito isso, o território, né? Como é que a gente discute isso também, né? então, uma força da pandemia, uma coisa interessante da pandemia é que ela tem colocado as coisas com muita mais clareza. Ela tem mostrado e evidenciado coisas que estavam negadas ou dissimuladas, como as desigualdades tremendas do país. E então, na pandemia, as desigualdades econômicas, sociais, as materiais, se tornam muito mais claras. E mais ainda com um governo como o atual que parece que vive dessas desigualdades e as alimenta e, e as aprofunda. Portanto, eh, na pandemia há sempre várias tendências, mas pelo menos duas, aquelas que tentam aproveitar a pandemia para consolidar um modelo de exclusão, um modelo de injustiça, um modelo de privilégios e hierarquias, um Brasil elitizado, e também os que lutamos para que esse país seja um pouco mais justo, um pouco mais de todos e que possamos fazer desse momento uma oportunidade para um Brasil um pouco mais justo, um pouco menos injusto, um pouco mais bonito, um pouco menos excludente e terrível como que estamos vivendo. Eu acho que é interessante isso que você fala, e aí eu acho que a partir da sua fala a gente chega um pouco também no tema do Endip, né? Que é pensar qual é o papel da didática na construção dessas infâncias, Walter, dessas infâncias possíveis, insurgentes, criativas, infâncias que atravessam, né, a nossa prática docente, o nosso cotidiano, que atravessam a nossa vida, né? É interessante a pergunta e também nos permite falar um pouquinho que a infância não é apenas uma etapa da vida, uma idade cronológica. Nós pensamos muito a infância segundo pensemos o tempo. E Paulo Freire ajuda a pensar muito isso. Essa semana, sábado, fazem 99 anos do nascimento de Paulo Freire. E Paulo Freire não se ocupou muito diretamente da educação das crianças pequenas, mas se ocupou muito da infância. Para Paulo Freire, a infância era uma condição que cada educador deveria manter viva para educar pessoas de qualquer idade. Porque justamente a infância era sinônimo de uma vida inquieta, curiosa, subversiva, insurgente, a qualquer idade. A, a infância não é uma questão de idade, é uma questão de forma de vida, de maneira de habitar o mundo. No México tem a principal avenida da cidade do México, que é a maior cidade da América e é a avenida mais comprida do planeta, se chama Avenida dos Insurgentes. Hum. E os insurgentes são os que se rebelam contra o poder, os que reviram o poder. E isso é uma vida infantil. Paulo Freire, por exemplo, no final do livro Por uma Pedagogia da Pergunta, com o educador chileno Antônio Faúndes, faz um elogio muito grande da Revolução Sandinista, da Revolução Nicaragüense,
e ele diz que é uma revolução menina, e como um grande elogio, uma revolução infantil. E é menina, diz Paulo Freire, não porque tenha pouca idade, porque de fato tinha poucos anos, mas é menina porque não se cansa de perguntar o que é uma revolução, porque é uma revolução curiosa, inquieta, insurgente, poderíamos dizer, que não se conforma com os modos estabelecidos de pensar a revolução. Então, o que tua pergunta me faz pensar é que o que eu adoraria não seria tanto uma didática para a infância insurgente, mas eu adoraria uma didática insurgente, uma didática infantilmente insurgente. Ou seja, uma didática que ela própria seja um espaço para uma vida infantil, uma vida docente, porque afinal são os professores e as professoras que inventam a didática. E eu gostaria que os professores e as professoras inventem infantilmente, insurgentemente uma didática, que não se apeguem, que não se atem, que não se subordinem a um modo de ensinar, que tu sabes que didática vem de um verbo grego didasco, que significa ensinar. E então eu adoraria professores infantilmente insubordinados aos modos verticais e preestabelecidos de ensinar. E adoraria que inventem didáticas insurgentes, infantilmente insurgentes, que contestem o modo dogmático o autoritário de habitar a didática e que se relacionem com a didática como uma maneira de se inventar a si próprios e como uma maneira de habitar infantilmente a educação. Porque disso se trata, como Paulo Freire ensinava, de manter viva, de honrar, de escutar a infância e de escutar-se a si próprio, nos sentidos que queremos nos oferecer para educar e para habitar a educação. Nossa, Walter, é fantástico isso que você fala, né? Eu estou aprendendo aqui uma aula. E fiquei pensando também que durante muito tempo, né, é comum que as pessoas falem assim, né? é, Pedro, um adulto de 30 anos, teve uma fala infantil, né? Como se o infantil fosse algo menor, né? E eu tenho conversado com muitos amigos, né, colegas, professores, professoras, para a gente justamente discutir a infância e problematizar isso, né? Então, a fala infantil como revolucionária, né? E eu fiquei pensando aqui, você falando, quantas vezes eu dando aula, uma criança faz uma pergunta e ela muda todo o sentido da minha prática, né? Porque ela questiona de tal forma e aí você constrói uma outra coisa, né? E aí eu fico pensando justamente nisso, né? Como a gente precisa ainda investir na infância como um potência, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque é Claro. importante que a gente problematize, né? Então é comum eu escutar colegas, inclusive até professores, que falam isso, né? Ah, fulano teve uma fala infantil. E hoje em dia eu escuto, eu falo assim, não, a infância é revolucionária, né? A infância é potência. Fulano teve um comportamento como uma criança da quinta série. Eu falo assim, os meus alunos na quinta série, eles são revolucionários, eles são políticos, eles problematizam, né? A gente precisa colocar em xeque isso também, né? Sim, porque essa fala assim de que do infantil como despectivo, como uma coisa eh, fora do lugar, que incomoda, é também uma reação, ou uma atitude reacionária a uma certa incomodidade, a um certo desacomodamento, a um certo ter que se tomar o trabalho de pensar de novo, que as perguntas infantis geram. E você é sensível à infância porque você é sensível
ao novo que a infância pode te convidar, pode te propiciar, mas infelizmente temos muitos colegas nossos que estão muito acomodados, que estão muito confortáveis e que veem essa atitude ou convite infantil como um risco, como um perigo, como uma perturbação. E claro, quem não escuta a infância, quem não acolhe a infância, dificilmente poderá afirmar de maneira politicamente interessante o espaço da educação. Dificilmente quem não é sensível à infância poderá honrar o educador ou a educadora como um sujeito que afirma sua posição no mundo para acolher outras posições e outras diferenças. Porque negar a infância ou não dar lugar à infância é como não dar lugar à alteridade, à diferença, às outras vozes, a uma língua que, claro, se diz que a infância não tem voz porque não se quer ouvi-la, porque não se quer escutá-la. É muito mais fácil e mais cômodo. Quando vem uma língua estrangeira, dizer que não nos entende ou que precisa falar a nossa língua, que dar ao trabalho de tentar entender o que essa língua quer falar. Então, a infância é uma voz, é uma oportunidade, uma possibilidade também de pensarmos a nós mesmos. E, claro, você está aberto, você ainda mantém viva a tua infância, por isso sorri quando uma criança subverte ou perturba. E você sabe que Paulo Freire, com 69 anos, recebeu na Itália um prêmio de bambino permanente, menino permanente. Ou seja, olha, 69 anos, quer dizer, Paulo Freire permanecia na infância e pensava que era uma condição para educar pessoas de qualquer idade manter-se vivo na infância, porque é como manter viva a curiosidade, a inquietação, a insurgência, a rebeldia, o ato de não aceitar as coisas como elas são, mas se perguntar como poderiam ser de outra maneira. O ato de não aceitar nada como normalidade. Essa coisa que falam agora de nova normalidade é absurda, porque se uma coisa é nova, não pode ser normal, e se é normal é porque não é nova. Então, a infância é um pouco isso, é pensar que o mundo sempre pode nascer, que nunca está dita a última palavra e que basta perguntar por quê. Que quando perguntamos por quê, começa um novo mundo. E quando as crianças nos perguntam por quê, eu sinto que temos a obrigação, como educadores e educadoras, de acolher a pergunta, de alimentá-la e também de fazê-la nossa, de acompanhar a infância, de dar vida à infância e perguntarmos também por quê. Walter, eu queria fazer, e aí eu queria trazer um pouco até da minha prática, né? Porque eu faço um exercício, você falou sobre a questão do porquê e da pergunta, né? Como é que a gente pode criar na escola essa pedagogia da pergunta? Porque eu vejo colegas o tempo inteiro falando isso, né? Leia o texto e responda. Eu tenho uma prática que é assim, leia o texto e pergunte. E aí as crianças, elas precisam criar as perguntas, né? E elas ficam assim, não, mas eu falei assim, pergunte, né? Problematize, desconfie. Eu falo isso um pouco também lá no CAP. E como é que a gente pode fazer isso, né? Pensar uma formação que Não. possibilite a pergunta, né? Ótimo, sim, é um desafio. E como seria também uma didática infantil, uma didática menina da pergunta? É muita coisa, são várias dimensões. Eu vou te sugerir algumas, assim, para que possamos pensá-las, mas eu penso que, por um lado, tem a ver com o lugar que damos às perguntas e às respostas em nossas práticas. Nós pensamos habitualmente que quem pergunta não sabe e que quem sabe responde. E que nós, como professores, ocupamos o lugar de saber e, portanto, temos que responder. Então, por um lado, aí tem uma coisa, digamos, quem pergunta, quando pergunta, para que pergunta e que lugar
oferecemos as perguntas. Uma pergunta é como um convite a pensar juntos. Uma pergunta é uma infância para o pensamento. É um início para pensar. Ou seja, e lembra que anteriormente dizemos, a infância é como uma outra voz, uma língua estrangeira. Então, uma pergunta é como um convite a outro pensamento, a pensar de novo. E quando respondemos uma pergunta, podemos estar apagando a inquietação, a insurgência que está na base de uma pergunta. Então, uma pedagogia infantil ou menina da pergunta, uma didática infantil ou menina da pergunta, se colocaria como obrigação nunca responder uma pergunta e, sobretudo, sempre acompanhar uma pergunta com outras perguntas que mantenham viva essa pergunta e a insurgência que está na base de cada pergunta. Ou seja, acompanhar as perguntas de mais perguntas. Porque quando você tem uma pergunta, tem um convite para pensar. E se você tem mais de uma pergunta, tem mais de um convite para pensar. Se você tem uma pergunta, tem uma força, tem uma insurgência, tem uma curiosidade, tem uma inquietação. E quanto mais perguntas, mais possibilidades de manter vivas essas insurgências e inquietações. Então, eu penso que é muito linda essa pergunta e poderíamos ficar várias entrevistas com ela, mas eu diria para porque sei que tem outras perguntas e que temos um tempo para entrevista, que talvez uma didática, uma pedagogia menina da pergunta não se furtaria a oportunidade e as insurgências que cada pergunta contém, e então nunca apagaria uma pergunta e, ao contrário, faria todos os esforços possíveis para acompanhar das perguntas de outros fogos, de outras insurgências, de outras perguntas, e que quantas mais perguntas pensemos juntos, mais mundos poderemos pensar. Fantástico isso, bonito, Walter, também, né? Sobretudo para a gente pensar a formação de professores e professoras nesse país, né? E aí, assim, a gente está caminhando realmente para o final, mas antes de fazer aquela pergunta final, eu queria que você falasse um pouco, assim, veio à mente aqui, sobre a sua trajetória, né? E da sua relação como pesquisador e professor com a infância. Eu acho que seria É interessante muito, também falar isso. sim, obrigado, Luiz. É muito forte, assim, eu me considero um educador infantil, no sentido forte da palavra, e espero sempre serlo. Trabalho no Departamento de Estudos da Infância da UERJ, trabalho no programa de pós-graduação em Educação numa linha de infância, e com muito orgulho estudo a infância, me ocupo da infância, tento honrar a infância e tento manter viva a infância. Na minha pós-graduação, doutorado, eu vim a Brasília em 97, 5 dias depois que morreu Paulo Freire, no 7 de maio. Eu vim como professor visitante à UNB e parte do meu trabalho era um projeto de filosofia na escola, de filosofia com crianças, que é a área em que me doutorei e que me dedico muito, que é a formação de professores para fazer filosofia com crianças cronológicas, mas sobretudo para manter viva a sua própria infância. Ou seja, a filosofia não como uma disciplina, não como um saber, mas com uma sensibilidade com o pensamento. A filosofia e a infância são duas forças muito próximas e que têm em comum a pergunta, a insurgência, a insubordinação, a subversão, a curiosidade, a inquietação. Minha formação, digamos assim, é na filosofia, o que se poderia dizer que é numa forma de infância. A filosofia é uma forma de infância, assim como a infância é uma forma de filosofia. A filosofia e a infância, as duas adoram coisas muito próximas. As perguntas, a língua estrangeira, a precariedade, a possibilidade, a intimidade
com as ideias, de modo que se tu me perguntasses aqui eu me dedico, o que eu sou, eu diria que me dedico a uma infância filosófica, a uma filosofia infantil e a, sobretudo, manterla viva em mim para poder compartilhá-la com outras e outros. Perfeito, Walter. A pergunta assim que a gente vai, né? Aquela pergunta que a gente termina, talvez para começar, né? Outras conversas possíveis, outras entrevistas. É, Quais são as formas possíveis de pensar a infância e o futuro, Walter? E aí eu acho que futuro é uma categoria que eu tenho trabalhado muito e tenho discutido, estudado mesmo, né, como pesquisador, e como é que a gente pensa essa questão, né, do futuro e da infância. Eu acho que abrindo É bem possibilidades. complexo e interessante. Uhum, é muito bonito. É porque traz o tempo. E a infância é tempo, ou a infância é uma maneira de pensar e viver o tempo. Claro que a pergunta é complexa e difícil também, porque a infância é tempo presente. A infância é, sobretudo, uma maneira de habitar o presente. O futuro é uma categoria de tempo adulto. Eu chamaria cronológica. E nós costumamos perceber a infância em função do seu futuro, numa linha do tempo. Somos nós que sempre perguntamos para as crianças: e o que você quer ser quando crescer? Mas a criança quer brincar, quer habitar a infância, quer habitar o presente. Porque o futuro faz parte de um tempo cronos que não tem presente. Porque cronos é o número do movimento, é o tempo que passa. É o tempo do calendário, do relógio, dos programas e cronogramas da instituição pedagógica. E quando nós planejamos e organizamos o tempo não para. Então a linha de Cronos se divide em passado e futuro e o presente é apenas uma dobradiça, um agora, que passa, agora, o agora sempre, o agora está no futuro ou no passado, agora não pode estar no presente, porque é um instante. O agora já é pronunciado e então já passou para o passado, ou ainda não é pronunciado e está no futuro. Mas agora não tem presente, agora está no passado e no futuro. E a infância está no presente. A infância como a arte, como o amor, como a filosofia, são coisas que precisam um tempo presente, precisam que o tempo pare. Uma criança para brincar não pode brincar no futuro ou no passado. Precisa brincar no presente, precisa que o tempo dure. Como nós precisamos para amar, ou como um artista precisa para criar. Um artista não pode criar em 15 minutos ou meia hora. O artista precisa suspender a passagem do tempo. Igual que uma criança precisa suspender a passagem do tempo para pensar e não pensar, por exemplo, que a mamãe deu 15 minutos para jogar bola, porque se pensa nisso se paralisa. Precisa pensar que esses 15 minutos serão uma eternidade. Eu penso também que o tempo da educação é o presente. Eu penso também que a instrução ou as instituições pedagógicas são as que introduzem o futuro na vida escolar. Mas a experiência pedagógica é como a experiência artística. O educador é um artista e precisa que o tempo dure para poder encontrar uma outra pessoa e estabelecer condições para pensar o mundo juntos. Então, o tempo da infância é o presente. E o futuro, claro, e mais aqui no Brasil, ele é assustador, é muito difícil. Mas minha suspeita, isso que eu queria te dizer, é que
eu não sabia que tu te dedicavas ao futuro, então depois tu podes me dizer muitas coisas e contestar o que eu digo, mas o que eu gostaria de sugerir às pessoas que nos estão assistindo é que nós talvez poderíamos nos preocupar um pouco menos com o futuro, porque o futuro é o tempo das instituições e nos preocupar intensamente pelo presente e tentar habitar o máximo que possamos o presente, porque é no presente que existe a possibilidade da educação, do amor, da arte, da filosofia, de todas as coisas mais interessantes do mundo, que precisam de um tempo que não passe. Fantástico, Walter. É muito bom te escutar, né? Eu acho que eu espero que muitas pessoas te escutem, né? E compreendam isso que a gente está vivendo, né? Eu acho que também fala um pouco desse momento, né? Isolados em casa, no contexto da pandemia. E Walter, foi muito bom te reencontrar, porque também foi uma maneira de fazer presente o passado, ou recriar o passado e estarmos presentes de outra maneira. eu vou te agradecer, né? E depois passar a palavra para você. Mas eu quero te agradecer com um livro que eu ganhei de uma colega quando eu fui no primeiro ano que eu entrei, né, na escola. Eu fui trabalhar como professor e eu ganhei um livro que é de uma amiga que eu conheci nessa escola, lá em Realengo, chamado Javier Naranjo, é de um colombiano, e ele escreveu o Conheço. livro Casa das Estrelas. E aí, quando a gente estava pensando nessa entrevista, reli esse livro e pensei muito em você, porque você, como professor, né, me possibilitou, eu falei isso no início da nossa conversa, e tem uma fala que eu acho que diz muito, né, do que a gente conversa de você, né? As crianças estão mais próximas da experiência poética que os adultos, cheios como estamos de deveres, de tarefa, que nos negam a contemplação, pois sempre há algo a fazer. Essa proximidade é o que eles nos contam quando escrevem e ainda não lhes impusemos nosso precário saber do mundo. Os adultos menosprezam o que as crianças escrevem. A maioria das vezes nem as veem ou as consideram idiotas, vazios, para preencher com nossa sabedoria de gente grande. Ah, e também existem as pessoas que olham as crianças com indulgência, de um olhar alto, soberbo, sem entendê-las, né, como protagonistas, mas aquelas pessoas que olham a infância como elas realmente são, com encanto, com descobertas, com possibilidades, com poesia. Eu acho que você é um adulto que olha a infância com tudo isso, né? Com poesia, com potência, e por isso eu acho que no processo de formação você também me formou nessa perspectiva. E aí, escutando você agora, eu acho que traz um pouco dessa dimensão. Eu queria te agradecer imensamente, né, dizer que eu aprendi, aprendo e espero aprender ainda mais com você, que eu comprei o seu livro do Paulo Freire, que eu também estou lendo nessa semana, e agradecer por você estar aqui nesse espaço com a gente, no Indip, e agora é com você aí, porque mudar também essa perspectiva de que é o entrevistador que termina a entrevista, né? E aí eu digo que eu acho que é o entrevistado que tem que terminar a entrevista. Obrigado, Luis Pablo. Obrigado por acolherme, que é uma maneira de acolher a infância também. E obrigado por esse texto de Naranjo Javier, que de fato é muito próximo do que falamos recentemente, que as crianças se aproximam da voz poética porque justamente porque têm um tempo comum, porque habitam o mesmo presente. E obrigado também por acolher essa voz um pouco estrangeira, não só literalmente, mas também essa voz infantil que, que pensa que educar tem um pouco a ver com honrar a nossa infância, com escutar a infância, com não esquecer que somos infância e precisamos manter viva a infância para manter viva essa força, essa coragem, essa insurgência, essa rebeldia
que pode nos esperançar e esperar, lutando para que o mundo seja de outra maneira e, quem sabe, um pouquinho mais infantil e, portanto, bonito, inquieto, vivo e aberto a outros mundos. Obrigado, Luiz Paulo, e obrigado por reviver, fazer do passado um presente, portanto, por termos uma experiência infantil. Obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado. Finalizando aqui a entrevista, Conexão Entrevista em Jeep Rio 2020.